Personagem icônico, ele foi acusado de manipulação de mercado. Chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% da Vale. Fez grande fortuna com operações de altíssimo risco e foi considerado um dos homens mais ricos do Brasil. Hoje vamos falar de Nagy Narras, o mega especulador, conhecido por ser o responsável pela quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Meu nome é Paulo Boniati e seja muito bem-vindo aos Sábios. Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Deixo aqui sempre o meu convite, caso você não esteja inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram, porque por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima e o mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero. Pegue o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, se cadastre. Faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira, beleza? Mas bora lá, porque tempo é dinheiro, vamos contar esta história. Nagy Narras nasceu em 3 de novembro de 1947 no Líbano. Criado no Egito e educado nas melhores escolas de Londres, chegou ao Brasil em 1969 aos 22 anos. E pasme, com uma fortuna de 50 milhões de dólares, herança da família. Por volta dos seus 24 anos, ficou conhecido pelo envolvimento com os irmãos Hunt, William e Lamar. Juntos e unindo-se a sheiks árabes, criaram um fundo de investimento com o objetivo de controlar o preço da prata e lucrar com a desvalorização do dólar. Isso era feito por manipulação de mercado, sobretudo alavancada no mercado de commodities americano. Com suspeitas e receios, os americanos não tardaram a atuar. Ao perceber, passaram a regulamentar esse mercado de forma muito mais ativa. O resultado foi um declínio no preço da prata e um grande prejuízo ao mercado. Narras, na ocasião, foi condenado a 250 mil dólares, acusado de ser testa de ferro da operação. Mas seus negócios não se resumiam ao mercado financeiro. Paralelo a isso, criou um grande conglomerado financeiro ainda antes dos 40 anos de idade. Atuava desde a criação de coelho até a criação de cavalos de raça. O meu grupo não pode ser mais diversificado. Eu estou em todos, desde a agricultura até as finanças, cubro quase todos os setores. Na década de 80, tornou-se um dos empresários mais populares e influentes do mercado financeiro. Sua atuação, apesar de complexa e arriscada na prática, era extremamente simples em seu conceito. De início, ele se utilizava principalmente do mercado de derivativos na bolsa. Narras comprava opções de compra, o que dá direito ao seu detentor de comprar uma determinada ação a um respectivo preço, e, por meio de empréstimos bancários, diversas corretoras e empresas passava a dar ordem de compra no mercado à vista, passando um sinal, na verdade manipulando ao mercado de que um papel estivesse em tendência de alta, levando a uma compra ainda mais massiva por outros investidores e valorizando cada vez mais o papel. Essa operação gerava lucros impressionantes a Narras. Como que isso funciona? Opções de compra são extremamente baratas. Atualmente você vai encontrar opções de R$1 ou até menos que isso. Mas apesar de serem baratas, lhe dão direito a comprar uma ação a um preço mais baixo do que está sendo praticado no mercado. Por exemplo, vamos supor que as ações da Petrobras estejam ao custo de R$30 e que você tenha comprado 10 mil opções de compra ao custo de R$1 cada. E supondo que elas lhe dão o direito de comprar essas ações da Petrobras pelo mesmo preço praticado no mercado à vista, ou seja, R$30. Agora tente imaginar o seguinte: se você tivesse a capacidade de manipular o mercado ao ponto de puxar a manada a negociar essas ações cada vez mais cara, digamos a R$35 cada ação, qual seria o seu lucro? Vamos para a tela que vai ficar mais simples de você compreender. Digamos que no seu processo de montagem você comprou 10 mil
opções de compra de Petrobras ao custo unitário de R$1 cada, ou seja, um débito de R$10.000, saldo de R$10.000 também. E no dia da liquidação, considerando que você teve a capacidade de puxar a manada e assim valorizar as ações da Petrobras, e lembrando que você teria o direito de comprá-las ao custo de R$30 cada, você teria um desembolso de 10.000 ações da Petrobras ao custo de 30 cada uma, você estaria comprando, gerando mais um desembolso de R$300.000, totalizando agora um saldo de menos R$310.000, mas em contrapartida, você poderia vender essas ações no mercado à vista que estão sendo negociadas a R$35, as mesmas 10.000 ações, gerando agora um crédito de R$350.000. Somando tudo isso, lhe geraria um saldo positivo de R$40.000 nessa brincadeira. Uma conta aqui de padeiro, com todo respeito aos padeiros, nada contra, mas você teria um custo de R$10.000 se nós considerarmos o custo da sua montagem e teve um lucro final de R$40.000, e lhe gerou um lucro de 400%. Vale ressaltar que, caso você não tivesse essa capacidade, caso as ações da Petrobras, como são negociadas hoje, abaixo de R$30, você não exerceria o seu poder de compra. Então, nesse caso, o seu custo total seria o da montagem, ou seja, de R$10.000. É o que nós dizemos no mercado, que suas opções viraram pó. Mas voltando ao caso central do vídeo, seria maravilhoso se essa fosse uma operação fácil de acertar, o que não é. Mas Narras tinha um poder, entre aspas, sobrenatural de acertar quase sempre, justamente por ter esse poder de manipular o mercado ou, em outras palavras, de puxar a manada. Chegou a ser conhecido como o dono do mercado futuro, com 70% dos ativos em negociação. A envergadura do empresário sobre estas operações era tão grande que houve um caso, e pasme, onde os vendedores de opções que precisam comprar as ações no mercado à vista e entregá-las a quem comprou o direito, ou seja, quem comprou aquelas opções, tiveram que comprar as ações do próprio Narras a um preço mais alto e vendê-las também ao Narras a um preço mais baixo. Dizem por aí que o empresário não dava ordens de compra a um determinado preço, mas a um determinado tempo. Compre meia hora de Petro, o que era tempo suficiente para puxar a manada, passar um sinal falso ao mercado que o ativo estava realmente se valorizando, estimular mais ainda a sua compra e assim inflar o preço do papel. Final dos anos 80, hiperinflação, quase 2.000% em 1989, cerca de 25 a 30% de inflação ao mês. Era a época onde as pessoas corriam ao mercado gastar, entre aspas, o seu dinheiro antes que esse perdesse valor. E muita gente, pelo medo da desvalorização da moeda, se viu diante de uma possível oportunidade de ter retornos acima da inflação, aonde? Na Bolsa de Valores, o que colaborou ainda mais a inflar esse mercado. Em 1988, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro teve uma valorização de 2.500%. E nessa época, Narras operava menos no mercado de derivativos. Estava justamente mais concentrado no mercado à vista, principalmente com as ações da Vale e da Petrobras. Mas isso não evitava dele continuar especulando. Por práticas da época, a liquidação de uma operação em bolsa ocorria 5 dias úteis após. Isso dava a Narras tempo suficiente para comprar ações no mercado, buscar empréstimos bancários para garantir aquela operação e vender essas ações com valorização. Somado a isso, pelo fato dele ter criado um grande nome no mercado, muitos investidores baseavam suas decisões de investimento naquelas que Narras estivesse tomando, o que também
colaborava a inflar ainda mais o preço desses ativos. E esta passou a ser sua prática habitual. Comprava ações, as vendia para bancos e terceiros que, por não terem liquidado ainda a operação justamente pelo prazo de 5 dias úteis, lhes davam notas de garantia como promessa de pagamento. E Narras usava essas mesmas notas de garantia para tomar ainda mais empréstimos, comprar mais ações e assim sucessivamente. Seu poder de fogo era muito grande. Em abril de 1988, apenas uma única operação de compra de 10 milhões de ações preferenciais da Petrobras representou 60% do volume de negociação total da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Narras sempre chamou atenção por suas operações alavancadas e mantinha um nível de alavancagem extremamente alto. O mercado, percebendo e tentando evitar um risco de liquidação, vinha se preocupando e tomando medidas. O empresário estava sendo constantemente advertido pela Bolsa de São Paulo, a Bovespa. Neste caso, decidiu, portanto, concentrar suas operações na BVRJ, na Bolsa do Rio de Janeiro. Esse, inclusive, talvez tenha sido um fato que tenha contribuído com todo o desenrolar dessa história. Rolava uma concorrência entre as duas bolsas, São Paulo e Rio de Janeiro. Fato esse que evitou com que a Bolsa do Rio de Janeiro também barrasse Narras, sendo ele o maior provedor de corretagem da Bolsa. Em meio a tudo isso, e com receio cada vez maior, o presidente da Bovespa à época, Eduardo Rocha Azevedo, convenceu os bancos a pararem de emprestar dinheiro ao empresário. E o pior aconteceu. Manhã de 9 de junho de 1989, Planibank foi o primeiro banco a recusar empréstimos a Narras, seguido por diversas outras instituições. O empresário, que atuava extremamente alavancado e dependia de empréstimos para cobrir os cheques que já havia lançado, não teve como os cobrir. Os cheques retornaram e as corretoras que haviam intermediado essas operações ficaram com a dívida. No dia seguinte ao anúncio do então presidente do Banco Central e com o objetivo de acalmar o mercado, ambas as bolsas não abriram para a operação. Não foi suficiente. Um dia depois, os ativos perderam 1/3 do seu valor de mercado. A Bovespa confiscou a carteira de ações de 500 milhões de Narras, compensando assim o prejuízo. Mas a Bolsa do Rio de Janeiro jamais se recuperou. A Bolsa perdeu confiança e viu a Bovespa concentrar cada vez mais as operações do mercado. Fechou no ano de 2000. Além disso, diversas corretoras também quebraram. Narras foi investigado e condenado a 24 anos e 8 meses de prisão. Contudo, depois de recorrer, ganhou o direito de ficar em liberdade. Esses crimes não estavam previstos. Bem na verdade, o mercado não estava preparado para alguém como Narras. Em 2007, a Justiça Brasileira declarou inexistência de crime contra o sistema financeiro. E Narras passou os anos dizendo ter sido vítima do antigo presidente da Bovespa. Me sinto vítima, acho que eu fui roubado. O maior roubo estragou minha vida, porque foram 16 anos para ser inocentado. Independentemente do caso, não podemos negar que Narras se tornou um personagem quase que folclórico. Com sua antiga participação de 12% da Vale e 7% da Petrobras, e como ele mesmo disse em 2008, sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina não seria Carlos Slim, seria eu. E o que você achou de tudo isso? Comenta aqui abaixo. Sucesso e prosperidade sempre. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!